Agulhas náuticas, conversão de rumos e marcações. Obtenção de rumos e marcações a bordo. Conforme visto, os navios ou embarcações, para se dirigirem de um ponto a outro da superfície da Terra, governam por rumos, definidos como o ângulo horizontal entre uma direção de referência e a direção para a qual aponta a proa do navio, medido de 000 a 360 no sentido horário, a partir da direção de referência. Ademais, em navegação costeira ou em águas restritas, para determinar a posição do navio ou embarcação em relação aos pontos de terra, durante a execução da derrota, o navegante periodicamente observa marcações de pontos notáveis ou auxílios à navegação. A bordo, os rumos e marcações são obtidos através do uso de agulhas náuticas. Existem dois tipos de agulhas náuticas: agulhas magnéticas e agulhas giroscópicas. Agulhas magnéticas. Descrição e partes componentes. A agulha magnética ou bússola é um dos mais antigos instrumentos de navegação e, com poucos melhoramentos, é usada ainda hoje em dia por todos os navegantes, qualquer que seja o tipo ou porte do navio ou embarcação. Embora atualmente nos navios a agulha giroscópica seja o instrumento normalmente utilizado como fonte primária para a obtenção de direções, como rumos e marcações, existirão sempre agulhas magnéticas a bordo como backup para atender a situações de emergência. Geralmente, os navios possuem duas agulhas magnéticas, uma localizada no passadiço, denominada agulha de governo, outra no tijupá, em local mais livre de influências magnéticas, denominada agulha padrão. Uma agulha magnética tradicionalmente consiste de uma rosa circular graduada de 000 a 360, apoiada no seu centro, livre para girar em torno de um eixo vertical, um estilete, flutuando em uma cuba cheia de líquido, que pode ser uma mistura de água e álcool para não congelar, ou um destilado fino de petróleo semelhante ao Varsol. Um conjunto de ímãs é fixado no lado inferior da rosa, alinhado com seu eixo norte-sul. A cuba é montada através de suspensão cardan, em um pedestal denominado bitácula. A cuba é feita de material não magnético e nela está gravada a linha de fé, a referência para rumos, que deve ser rigorosamente alinhada com a proa-popa, o eixo longitudinal do navio. Em operação, os ímãs da agulha e, portanto, sua linha norte-sul tendem a se alinhar com as linhas de força do campo magnético da Terra existentes no local. Estas linhas de força, denominadas meridianos magnéticos, indicam a direção do norte magnético no local. Portanto, o ângulo indicado na rosa da agulha entre a linha de fé, alinhada com o eixo longitudinal do navio, e a linha norte-sul da agulha será igual ao ângulo entre a proa do navio e o norte magnético, ou seja, o rumo magnético do navio, caso a agulha não possua desvio, como será visto a seguir. Atualmente, é também empregada a bordo a bússola de fluxo magnético, Flux Gate Compass, que será apresentada no item 3.2.8. Vantagens e limitações. Em comparação com as agulhas giroscópicas, que serão estudadas adiante neste mesmo capítulo, as agulhas magnéticas tradicionais apresentam as seguintes vantagens e limitações. Vantagens. A agulha magnética é um instrumento comparativamente simples que opera independente de qualquer fonte de energia elétrica. Requer pouca ou quase nenhuma manutenção. É um equipamento robusto que não sofre avarias com facilidade e seu custo é relativamente baixo. Limitações. A agulha magnética indica o norte magnético em lugar do norte verdadeiro ou geográfico. É afetada por material magnético ou equipamentos elétricos. Tem diferentes desvios, portanto diferentes compensações conforme a orientação do navio, a proa, dentro do campo magnético terrestre. Não é tão precisa e fácil de usar como a agulha giroscópica. Normalmente, suas informações não podem ser transmitidas com facilidade para outros equipamentos de sistema, como radares ou equidis. E uma agulha magnética é mais afetada por altas latitudes que uma agulha giroscópica. Declinação magnética. Magnetismo terrestre, o campo magnético da Terra. A Terra pode ser considerada um grande ímã, tendo dois polos magnéticos de polaridades opostas, o polo norte magnético e o polo sul magnético. Os polos magnéticos não coincidem com os polos verdadeiros ou geográficos. Eles se movimentam lentamente no decorrer dos anos, bem como não são diametralmente opostos como os polos geográficos. Se a Terra fosse composta de material magnético homogeneamente distribuído, as linhas de força de seu campo magnético seriam círculos máximos que passariam pelos polos magnéticos, ou seja, meridianos magnéticos.
Entretanto, isso não ocorre, e assim as linhas segundo as quais a força magnética terrestre atua, embora denominadas de meridianos magnéticos, não são curvas regulares, diferindo da direção dos círculos máximos que passam pelos polos magnéticos. Considerando o campo magnético terrestre em um determinado local decomposto segundo o horizonte e a vertical do lugar, obtém-se as componentes horizontal e vertical do magnetismo terrestre, variáveis de lugar para lugar e cujo valor vem indicado em cartas especiais. A componente horizontal é zero nos polos magnéticos e alcança máximo valor no equador magnético. A componente vertical é zero no equador magnético e alcança máximo valor nos polos magnéticos. A componente horizontal é responsável pela orientação da agulha magnética. Como seu valor diminui à medida que a latitude aumenta, tornando-se nulo no polo magnético, o desempenho da agulha magnética fica prejudicado nas altas latitudes, maiores do que 60 graus. Uma agulha imantada suspensa por seu centro de gravidade livre de girar em um local isento de outras influências magnéticas orienta-se no campo magnético terrestre, como no caso geral de qualquer campo magnético, segundo as tangentes às linhas de força, tendo sempre um de seus polos apontados para um determinado polo magnético terrestre. É costume pintar nas agulhas magnéticas e nas barras magnéticas também, por convenção, de encarnado a metade que contém o polo norte da agulha, e de azul a que contém o polo sul da agulha. Uma vez que os polos opostos se atraem, a parte azul das agulhas será atraída pela parte correspondente ao polo norte magnético da Terra. Assim, convencionou-se representar em azul a extremidade norte do ímã simbólico do campo magnético terrestre e em encarnado a extremidade sul. A figura 3.4 apresenta o passeio, o deslocamento, dos polos magnéticos, para o período de 1900 a 2025. Na figura, os polos magnéticos norte e sul estão representados na cor encarnada. O polo norte magnético estava localizado em 2020, conforme o British Geological Survey, na latitude 86,5 norte e longitude 162,8 oeste. O polo sul magnético estava localizado sobre a Antártica na posição latitude 64,1 graus sul e longitude 135,9 graus leste. Consta também da figura 3.4, um outro dipolo magnético teórico baseado no modelo global denominado como International Geomagnetic Reference Field, IGRF, que passaria pelo centro da Terra em sua representação do campo magnético, definindo um eixo que cruza a superfície da Terra em dois pontos antípodas. Esses pontos são chamados de polos geomagnéticos, representados na cor azul. Esses polos geomagnéticos não possuem relevância para a navegação marítima. Informações complementares sobre o deslocamento dos polos magnéticos, bem como as coordenadas geográficas de suas posições, podem ser obtidas na página do British Geological Survey na internet. Conceito de declinação magnética. Em operação, uma agulha magnética tende a orientar-se segundo o meridiano magnético que passa pelo local. A diferença em direção entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro ou geográfico em um determinado lugar é denominada declinação magnética. Da mesma forma, pode-se dizer que a declinação magnética em um determinado local é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético no local. A declinação magnética é expressa em graus e minutos, recebendo uma designação leste ou oeste, para indicar de que lado do meridiano verdadeiro está o meridiano magnético. A declinação magnética varia de local para local na superfície da Terra, em virtude das irregularidades das linhas de força do campo magnético terrestre. Ademais, enquanto os polos verdadeiros ou geográficos são fixos, os polos magnéticos da Terra variam de posição. Dessa forma, a declinação magnética de um local também varia ao longo do tempo. As cartas náuticas informam ao navegante, para as áreas nelas representadas, os valores da declinação magnética e de sua variação anual. Além disso, existem cartas especiais que apresentam as linhas isogônicas, linhas que unem os pontos de mesma declinação magnética, e as agônicas, linhas que unem os pontos onde a declinação magnética é nula, como mostrada na figura 3.8. Desvio da agulha. Condições que uma agulha magnética tradicional deve satisfazer. Uma boa agulha deve ser sensível e estável. A agulha deve ser sensível para que acuse qualquer variação da proa do navio e deve ser estável para que indique firmemente a proa, mesmo nas guinadas rápidas, e não se desloque sob a ação do balanço, caturro, trepidação, etc.
Essas duas condições, até certo ponto antagônicas, são conseguidas dando-se à agulha grande momento magnético, pequeno peso e diminuição do atrito, o que se consegue obter mais facilmente nas agulhas líquidas. As agulhas secas são muito sensíveis, mas pouco estáveis. Por isso, praticamente não são usadas a bordo de navios ou embarcações. Perturbações da agulha. Desvios. Uma agulha magnética tradicional livremente suspensa quando situada em terra, em local isento de outras influências magnéticas, permanece orientada na direção do meridiano magnético, ou seja, a linha de força do campo magnético terrestre. A bordo, porém, existem outros campos magnéticos provenientes dos ferros e aços de que o navio é construído e dos equipamentos elétricos instalados. As massas de ferro duro fortemente carburadas, tais como aços e ferros fundidos, adquirem, durante a construção dos navios, uma magnetização por influência do campo magnético terrestre. Essa magnetização, acentuada durante a construção pelas vibrações e choques a que então as massas estão sujeitas, pouco se altera no futuro, evoluindo, salvo circunstâncias especiais, muito lentamente. É assim denominada magnetização permanente ou magnetismo permanente e depende fundamentalmente da proa em que foi construído o navio e do valor do campo magnético terrestre no local da construção. Alterações no magnetismo permanente podem ocorrer sempre que o navio ficar muito tempo na mesma proa, como por exemplo durante um prolongado período de reparos, ou num local que provoque uma influência magnética bastante diferente da exercida durante a construção, ou ainda quando o navio é sujeito a choques ou trepidações anormais. Nas massas de ferro doce, não carburado, ao contrário, a magnetização induzida pelo campo terrestre é temporária e altera-se, sendo denominada magnetização induzida ou magnetismo induzido, que depende da proa do navio e do valor do campo magnético terrestre no local onde o navio se encontra, variando assim com o rumo e com o lugar onde se navega. Os efeitos provocados pelas correntes elétricas podem ser evitados desde que os equipamentos estejam afastados da agulha. Os efeitos dos ferros do navio podem ser muito atenuados pela compensação, operação que consiste na colocação de ímãs corretores que criam campos magnéticos iguais e opostos aos provocados por aqueles ferros. Os corretores, ou compensadores, como também são chamados, estão instalados na bitácula e são, em geral, constituídos por ímãs permanentes, barras e esferas de ferro doce. Apesar da compensação da agulha ser prática, corrente e obrigatória, não é normalmente possível anular por completo o campo magnético do navio. Nessas condições, a agulha não se orienta na direção do meridiano magnético como sucede em terra, mas seguindo uma outra direção que se denomina norte da agulha. Assim, o desvio da agulha é definido como o ângulo entre o norte magnético e o norte da agulha, conforme mostrado na figura 3.10. O desvio da agulha, que depende dos ferros do navio, dos corretores instalados e também da orientação daqueles em relação ao campo magnético terrestre, é variável com a proa do navio. Isso pode ser mais facilmente compreendido acompanhando-se a figura 3.11, na qual se supõe todo o material magnético do navio concentrado em um bloco colocado na proa, simbolizado por um quadrado na referida figura. Na situação alfa, o navio está aproando para o norte magnético, rumo magnético 000. A linha norte-sul da agulha magnética, representada por uma seta no interior de um círculo que simboliza a rosa da agulha, tende a orientar-se pelo meridiano magnético. Tal tendência nessa proa é reforçada pelo campo magnético do navio, o qual também atrai a agulha, que assim não apresentará desvio. Na situação B, com o navio no rumo magnético 0,45 graus, o norte magnético continua a atrair a linha norte-sul da agulha, a qual, porém, passa a ser atraída também para a direção 0,45 magnéticos, pelo campo magnético do navio. O resultado é que a linha norte-sul da agulha não se orientará exatamente para o meridiano magnético, surgindo daí um pequeno desvio da agulha para leste. Na situação C, com o navio no rumo magnético 090, pelas mesmas razões, o desvio da agulha para a direção leste aumenta, alcançando o valor máximo. Em D, o navio no rumo magnético 180, o desvio da agulha volta a ser nulo, embora a força de orientação da agulha se reduza, pelo fato de a atração do campo magnético terrestre e a do campo magnético do navio serem exatamente opostas. Nas figuras E e F, por razões semelhantes às já explicadas, surge um desvio da agulha para a direção oeste, que alcança valor máximo em F quando o navio está no rumo magnético 270. Embora de uma forma bastante simplificada, principalmente porque o magnetismo do navio nunca está concentrado em um único ponto, a figura 3.11 demonstra que os desvios da agulha variam com a direção da proa do navio, isso é, com seu rumo.
Os desvios são fornecidos para cada agulha e para cada navio, em função da proa, por uma curva de desvios e uma tabela de desvios, cuja maneira de elaborar será indicada adiante. Fatores que podem alterar os desvios da agulha: deslocamento ou alteração dos ferros de bordo, alteração dos corretores, ou seja, os ímãs compensadores, colocação ou supressão de equipamentos elétricos nas proximidades da agulha, ferros deixados acidentalmente perto da agulha ou chaves, canivetes, etc., usados pelo pessoal que trabalha junto da agulha, atrito exagerado entre o estilete e o conjunto flutuador rosa, trovoadas, quedas de raio, tempestades magnéticas, proximidade de terra cujo solo contenha material magnético, proximidade de outros navios, aumento da temperatura dos ferros a bordo, especialmente da chaminé, e choques violentos devidos a abalroamento, encalhe, tiros de artilharia, etc. Compensação da agulha magnética. A operação de compensação da agulha visa anular ou reduzir as influências dos ferros de bordo, anulando ou, mais comumente, reduzindo os desvios, que passam a ser chamados desvios residuais após a compensação. Quando um novo navio é incorporado, o desvio da agulha magnética em qualquer proa não deve ser superior a 3 graus. Após essa primeira compensação, a agulha magnética deve ser compensada a cada 2 anos no máximo, sendo que, a partir dessa segunda compensação, e assim em diante, o desvio em qualquer proa não deverá exceder de 5 graus. O procedimento para a compensação está detalhado no apêndice a este capítulo. Na Marinha Mercante, a atividade de compensação das agulhas magnéticas e emissão dos respectivos certificados é fiscalizada pela Diretoria de Portos e Costas, a DPC. Conforme normatizado pela DPC, a compensação deve ser realizada por um perito em compensação de agulhas magnéticas que tenha sido habilitado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, a DHN, para realizar este serviço. Tabela e curvas de desvios. Depois de compensada a agulha magnética, deve ser feita uma verificação dos desvios residuais e preenchida uma tabela de curva de desvios. Esses dados, então, transcritos no certificado de compensação da agulha, modelo DHN 0108, documento obrigatório a bordo dos navios e embarcações. Métodos para a determinação dos desvios da agulha e preparo da tabela e da curva de desvios. A operação de determinação dos desvios é denominada de regulamento da agulha ou calibragem da agulha. Quando se conhecem perfeitamente os desvios de uma agulha, diz-se que ela está regulada ou calibrada. Os métodos mais frequentemente usados para a determinação dos desvios e preparo da tabela e da curva de desvio são comparação com a agulha giroscópica, alinhamentos, marcação de um ponto distante e azimutes de astros. Qualquer que seja o método utilizado, ao proceder à determinação dos desvios, o navio deve estar compassado e nas condições normais de navegação. As observações efetuam-se em proas equidistantes, 15 graus, 30 graus ou 45 graus, geralmente no decorrer de giros completos do navio. Os desvios devem ser determinados com a precisão de 0,5 graus. Nas tabelas de desvios, porém, serão registrados apenas com a precisão de grau inteiro. Os seguintes cuidados devem ser observados na operação de determinação dos desvios da agulha. Verificar se os ferros de bordo estão em suas posições usuais e se os circuitos elétricos da aparelhagem do passadiço encontram-se em suas condições normais de operação. Se o navio possuir degaussing, circuito de desmagnetização, deverão ser feitas 2 determinações de desvios e preparadas 2 tabelas e curvas de desvios, uma com um degaussing ligado e outra com um degaussing desligado. O navio deverá permanecer 3 a 4 minutos em cada proa escolhida antes da determinação dos desvios, a fim de que o magnetismo induzido produza seus efeitos. Durante a operação de determinação dos desvios, as guinadas devem ser feitas vagarosamente, com pouco ângulo de leme, e após a determinação, devem ser construídas as tabelas e a curva de desvios, das quais uma cópia deve ser fixada junto à agulha para a consulta imediata quando da adoção de rumos e tomada de marcações. Determinação dos desvios por comparação com a agulha giroscópica. É o procedimento corrente utilizado nos navios para a determinação dos desvios, especialmente das agulhas de governo, cuja situação a bordo geralmente não permite a obtenção de marcações ou a observação de alinhamento. É indispensável verificar, antes do início das comparações, se a agulha giroscópica apresenta desvio, ou seja, o desvio da giro, conforme será adiante explicado. Se houver desvio da giro, esse deverá ser considerado. Além disso, depois de terminar as comparações, deve ser novamente verificado o desvio da giro. Durante a determinação dos desvios,
Em cada um dos rumos da giro correspondentes aos rumos magnéticos equidistantes escolhidos, anota-se o rumo da agulha e obtém-se o desvio. Exemplo: preparar uma tabela de rumos da giro para a determinação dos desvios da agulha em rumos magnéticos equidistantes de 45 graus, sabendo-se que o valor da declinação magnética é de 20 graus oeste e que a agulha giroscópica não apresenta desvio. 2. Durante a determinação dos desvios da agulha magnética, por comparação com a agulha giroscópica, foram anotadas as seguintes proas. Vide tabela. Calcular os desvios da agulha para os rumos magnéticos escolhidos. Determinação dos desvios por alinhamentos. Nas agulhas magnéticas em que é possível tomar marcações através do uso de um círculo azimutal ou alidade, basta apenas dispor de um alinhamento que deve ser bem visível e definido e estar representado na carta náutica. Obtém-se da carta o valor da marcação verdadeira do alinhamento e, considerando a declinação magnética para o local e ano, transforma-se a marcação verdadeira em marcação magnética. Durante a determinação dos desvios, faz-se o navio cruzar o alinhamento nas diferentes proas da agulha selecionadas, equidistantes de 15, 30 ou 45, e observam-se as marcações da agulha no instante em que os objetos que constituem o alinhamento estão exatamente enfiados. Os desvios da agulha nas várias proas são obtidos pela comparação entre a marcação magnética do alinhamento e as marcações da agulha registradas. Quando não for possível observar marcações com a agulha magnética, como ocorre normalmente nos veleiros, iates e demais embarcações que utilizam bússolas de antepara, do tipo bolha ou de teto, serão necessários vários alinhamentos para a determinação dos desvios. Nessas condições, o ideal é dispor de alinhamentos cujos valores sejam próximos de norte-sul magnético, leste-oeste magnético ou rumo quadrantal, nordeste-sudoeste magnético ou noroeste-sudeste magnético. Para determinar os desvios da agulha e organizar a tabela e a curva de desvios, o navio deve governar rigorosamente nos alinhamentos e então comparar a leitura do rumo da agulha com a direção magnética do alinhamento, obtida utilizando-se as informações da carta náutica da região. As diferenças constituem os desvios. Seus valores para os diversos rumos permitem preparar a tabela e traçar a curva de desvios da agulha. Determinação dos desvios por marcação de um ponto distante. Esse método pode ser utilizado quando é possível observar marcações com a agulha magnética da qual se quer obter os desvios, através do uso de um círculo azimutal ou alidade. O ideal é que o navio esteja amarrado à boia ou fundeado e se conheça exatamente a sua posição, obtida por outros meios, como por exemplo por segmentos capazes ou pelo radar. O objeto escolhido deve ser bem visível e definido, estar representado na carta e estar suficientemente afastado para que sua posição possa ser considerada constante durante a operação de determinação dos desvios. A distância mínima do navio até o objeto deve ser de 6 milhas, o que permitirá que o navio faça um giro de cerca de 100 metros de raio com a marcação do objeto variando menos de 0,5 graus. A marcação magnética do objeto escolhido é obtida da seguinte maneira. A partir da posição conhecida do navio, determina-se na carta a marcação verdadeira para o objeto, que se converte em marcação magnética, utilizando-se o valor da declinação magnética apresentado na carta, corrigido para o ano se for o caso. Durante a determinação dos desvios, o navio gira em torno da boia ou sobre o ferro e marca o objeto escolhido em cada uma das proas da agulha selecionada, equidistantes de 15, 30 ou 45 graus. Os desvios são obtidos por comparação das marcações da agulha e a marcação magnética do objeto. Determinação dos desvios por azimutes de astros. É um procedimento típico de navegação astronômica e será explicado posteriormente no capítulo 31 do volume 2. Conversão de rumos e marcações. Quando da necessidade de conversão de rumos e marcações, é importante recordar sempre que só se traçam na carta marcações e rumos verdadeiros. O valor da declinação magnética para o local e ano deve ser obtido da carta náutica da região. Os desvios da agulha variam em função do rumo do navio e devem ser obtidos da curva de desvios da agulha. E nas situações de conversão de rumos e marcações, os valores da declinação magnética do desvio da agulha, dos rumos e das marcações devem ser aproximados a 0,5 graus, meio grau. A solução da conversão de rumos e marcações fica muito facilitada se for traçado para cada caso o diagrama correspondente, o Kalunga, como ilustrado na figura 3.13, que resolve a seguinte questão como exemplo. Em um local onde o valor da declinação magnética é de 20 graus oeste, o navio governa no rumo da agulha 0,85 graus. Sabendo-se que, para essa proa, o valor do desvio da agulha é de 5 graus leste, determinar o rumo magnético e o rumo verdadeiro. Solução: rumo da agulha 0,85 graus. O rumo magnético é igual ao rumo da agulha. O desvio da agulha
é de 5 graus leste, ou seja, o rumo magnético é 085 graus mais 5 graus, 090 graus. Rumo verdadeiro, então, é igual ao rumo magnético, e a declinação magnética é de 20 graus oeste. Então, 090 do rumo magnético menos 20, rumo verdadeiro 70 graus. Conversão de rumos. Para a solução dos exemplos a seguir, deve-se utilizar a tabela e a curva de desvios contidas na figura 3.12. Em um local onde o valor da declinação magnética é de 15 graus oeste, o rumo verdadeiro para navegar entre dois pontos é 075 graus. Qual será o rumo da agulha correspondente? Solução. Rumo verdadeiro é igual a 075 e declinação magnética é igual a 15 graus oeste. O rumo magnético é igual ao rumo verdadeiro. A declinação magnética é de 15 graus oeste. Então, 075 mais 15 é igual ao rumo magnético 090. Da figura 3.12, tem-se desvio da agulha 3 graus leste. Rumo da agulha é igual a rumo magnético, mais ou menos desvio da agulha. Se o rumo magnético é 090 e o desvio da agulha é 3 graus leste, 90 menos 3, rumo da agulha é igual a 087 graus. 2. Em 2021, um veleiro navegando nas proximidades da costa do Rio de Janeiro governa no rumo da agulha 160. Sabe-se pela carta náutica da área que a declinação magnética é de 22 graus e 10 minutos oeste em 2015 e a variação anual é de 6 minutos oeste. Qual o rumo magnético correspondente? Qual o rumo verdadeiro correspondente? Solução. Entrando-se na curva de desvios da figura 3.12 com o rumo da agulha 160, como se fosse o rumo magnético, obtém-se desvio da agulha 2 graus oeste. Rumo magnético é igual ao rumo da agulha mais ou menos desvio da agulha, ou seja, 160 menos 2, porque no caso é 2 graus oeste. Então ficamos com 158, ou seja, rumo magnético 158 graus. B. Como obtido na carta, a declinação magnética é 22 graus 10 minutos oeste em 2015, a variação anual é de 6 minutos oeste. O incremento anual de 2015 para 2021 é de 6 anos, onde tem-se 6 anos vezes 6 minutos oeste é igual a 36 minutos oeste. Assim, a declinação magnética em 2021 é a declinação magnética em 2015 mais ou menos incrementos de 6 anos, que é igual a 22 graus e 46 minutos oeste, ou seja, 22,8 graus oeste, que arredonda para 23 graus oeste. O rumo verdadeiro é igual ao rumo magnético mais ou menos declinação magnética em 2021. Então, se o rumo verdadeiro, que a gente já descobriu, é 158, menos 23 graus oeste é igual a 135. Então, o rumo verdadeiro é 135, 135. 3. Um navegante em 2021 deseja partir das proximidades da costa do Rio de Janeiro e governar exatamente no rumo sul magnético, ou no 80 magnético. Qual o valor do rumo verdadeiro correspondente? Qual o valor do desvio da agulha? Qual o valor do rumo da agulha correspondente? Solução. O valor da declinação magnética em 2021 das proximidades da costa do Rio de Janeiro foi obtido no exemplo anterior, que é de 23 graus oeste, arredondados. Rumo verdadeiro é igual ao rumo magnético mais ou menos declinação magnética, ou seja, 180 menos 23 oeste, que é igual a 157. Então, rumo verdadeiro será igual a 157, 157. C. O valor do desvio da agulha é obtido a partir da curva de desvios, onde tem-se para o rumo magnético igual a 180 o valor de 3 graus oeste. Desvio da agulha é 3 graus oeste. Então, o rumo da agulha é igual ao rumo magnético mais ou menos o desvio da agulha. 180 mais 3 graus oeste, ou seja, 183. Rumo da agulha 183. Um navegante em 2021 deseja governar do farol da Ilha Rasa para o farol de Maricás, ambos localizados nas proximidades da costa do Rio de Janeiro, e obtém na carta náutica o rumo verdadeiro entre os dois pontos, rumo verdadeiro 78 graus, 078. Qual o rumo magnético correspondente? Qual o valor do desvio da agulha para essa proa? Qual o valor do rumo da agulha em que se deve governar? Solução. O valor da declinação magnética em 2021 das proximidades da costa do Rio de Janeiro foi obtido em exemplo anterior. Declinação magnética de 2021 é igual a 23 graus oeste. Rumo magnético é igual ao rumo verdadeiro mais ou menos da declinação magnética, ou seja, 078 mais 23 graus oeste, que é igual a 101. 101. Rumo magnético é 101.
O valor do desvio da agulha é obtido a partir da curva de desvios, onde tem-se para o rumo magnético igual a 1,01 o valor de 2,5 graus leste, desvio da agulha 2,5 graus leste. Então, diminuindo-se 2,5 graus de 101 dá 98,5 graus, rumo da agulha 98,5 graus. Conversão de marcações observadas com a agulha magnética. Para a conversão de marcações da agulha em marcações verdadeiras, é necessário conhecer o rumo do navio, pois o desvio da agulha depende do rumo magnético. É importante recordar que, para encontrar o desvio da agulha, deve-se usar como argumento de entrada na curva de desvios o rumo e não as marcações observadas. Uma vez obtido o desvio da agulha para um determinado rumo, este desvio pode ser aplicado para todas as marcações da agulha observadas enquanto o navio permanecer no mesmo rumo. Quando o navio mudar de rumo, um novo valor para o desvio deve ser determinado. Exemplos: uma embarcação navegando nas proximidades da costa do Rio de Janeiro em 2021, no rumo da agulha 110, 110, marca o farol da ilha rasa na marcação da agulha 327. Qual o desvio da agulha a ser empregado na conversão da marcação? Qual a marcação magnética correspondente? Qual o valor da declinação magnética a ser utilizado no cálculo? Qual a marcação verdadeira a ser traçada na carta? Qual o rumo verdadeiro da embarcação? Solução: o valor do desvio da agulha é obtido a partir da curva de desvios, onde tem-se para o rumo magnético igual a 110 o valor de 2 graus leste, desvio da agulha igual a 2 graus leste. Então, somando-se 327, que é a marcação da agulha, mais 2 graus, temos marcação magnética 329. O valor da declinação magnética em 2021 das proximidades da costa do Rio de Janeiro foi obtido no exemplo anterior, declinação magnética de 23 graus oeste. Então, a marcação verdadeira vai ser de 329 graus menos 23 graus, que dá 306. E o rumo verdadeiro, que é o rumo da agulha, mais ou menos a declinação magnética, mais ou menos o desvio da agulha, vai ser igual a 110 menos 23, que é a declinação magnética, mais 2, que é o desvio da agulha, que vai ser igual a 89. 2. A marcação verdadeira do farol de Maricás é de 0,75 graus. Considerando-se que a embarcação está no rumo da agulha 180 em 2021, qual a marcação magnética correspondente? Qual o desvio da agulha a ser considerado? Qual a marcação da agulha correspondente? E qual o rumo verdadeiro em que se navega? E qual o rumo verdadeiro em que navega a embarcação? Bem, considerando-se que o valor da declinação magnética é de 23 graus oeste, então a marcação magnética é a marcação verdadeira mais ou menos a declinação magnética. 0,75 mais 23, que é igual a 98. Então a marcação magnética é 0,98. O valor do desvio da agulha é obtido a partir da curva de desvios, onde tem-se para o rumo da agulha igual a 180 o valor de 3 graus oeste. Então, a marcação da agulha vai ser a marcação magnética, que é 0,98, mais 3 graus, ou seja, 101. É a marcação da agulha. E o rumo verdadeiro vai ser 180, que é o rumo da agulha, menos 23 graus, que é a declinação magnética, menos 3 graus, que é o desvio da agulha, que vai ser igual a 154, ou seja, o rumo verdadeiro 154. 3. Um veleiro navegando do Rio de Janeiro para Cabo Frio em 10/1 de 2021, às 9 horas e 40 minutos, no rumo da agulha 110 graus, obtém as seguintes marcações da agulha: farol da Ponta Negra, marcação da agulha 072 e farol de Maricás, marcação da agulha 345. Qual o rumo verdadeiro da embarcação? Qual a marcação verdadeira do farol da Ponta Negra? E qual a marcação verdadeira do farol Maricás? Solução: o valor do desvio da agulha é obtido a partir da curva de desvios da figura 3.12, onde tem-se para o rumo da agulha igual a 110 graus o valor de 2 graus leste. O valor da declinação magnética em 2021 nas proximidades da costa do Rio de Janeiro é de 23 graus oeste. Rumo verdadeiro é igual ao rumo da agulha mais ou menos declinação magnética mais ou menos desvio da agulha, ou seja, 110 do rumo da agulha, menos 23 graus, que é a declinação magnética, mais 2 graus, que é o desvio da agulha, é igual a 89, rumo verdadeiro 89 graus. Marcação verdadeira, então, do farol da Ponta Negra. Bem, vai ser 072, que é a marcação da agulha, menos 23 graus, que é a declinação magnética, mais 2 graus, que é o desvio da agulha. Se a gente soma aqui para simplificar, 23
negativo mais 2 é igual a menos 21. Então, 0,72 menos 21 é igual a 5,1. Marcação verdadeira, 51 graus. Então, o farol de Maricás, que foi marcado aos 3, 4, 5 graus, menos 21, vai ser 3, 2, 4 graus, a marcação verdadeira dele. Registro das agulhas magnéticas. Para registro de todos os elementos sobre as agulhas magnéticas do navio, a DHN publica o Livro das Agulhas Magnéticas, DN 12, onde devem ser escriturados os dados de placa das agulhas, como o fabricante, modelo, número de série, diâmetro da rosa e da cuba, etc., e as informações sobre exames, reparos e compensações das agulhas de borda. O certificado de compensação da agulha deve ficar arquivado nesse livro com cópia fixada à bitácula da agulha. Ademais, em viagem, os desvios das agulhas devem ser periodicamente determinados, normalmente de hora em hora, por comparações com a giro, e os resultados lançados no Livro das Agulhas Magnéticas. Agulhas magnéticas de bordo. Conforme mencionado, os navios usualmente possuem instaladas duas agulhas magnéticas, a agulha de governo no passadiço e a agulha padrão, em um local mais livre de influências magnéticas, em geral, o tijupá. A agulha de governo e a agulha padrão são, normalmente, do tipo mostrado na figura 3.15 alfa, sendo montadas em bitáculas semelhantes às apresentadas na figura 3.15 bravo. Alguns navios têm a agulha magnética do tipo Flux Gate Compass, que será tratada adiante. Em navios menores, por restrições de espaço no passadiço, às vezes usa-se uma agulha de teto, na qual a rosa é vista por baixo através de um sistema óptico. Outros navios têm apenas uma agulha magnética no tijupá, e para que ela possa ser lida da posição de governo no passadiço é instalado um periscópio. Além destas, existem também a bordo agulhas magnéticas para as embarcações miúdas do navio, que são geralmente portáteis. Ademais, veleiros, lanchas e outras embarcações vêm usando cada vez mais as agulhas esféricas ou de bolha, que podem ser montadas horizontalmente com braçadeira ou embutidas na antepara. Essas bússolas oferecem diversas vantagens em comparação com as agulhas convencionais, de rosa plana. As agulhas esféricas têm suspensão interna e o ponto de apoio da rosa está situado no centro da esfera, assegurando máxima estabilidade da bússola em todas as condições de caturro e balanço. Além disso, o domo esférico transparente atua como uma poderosa lente de aumento, ampliando bastante o tamanho aparente da rosa graduada na área da linha de fé. Quando montada com calços capazes de absorver choques, uma agulha esférica funciona muito bem em lanchas de alta velocidade, mesmo com vibrações e trepidações contínuas em mar picado. O fluido utilizado nessas agulhas é um destilado fino de petróleo, semelhante ao Varsol. Outro tipo de agulha magnética é a agulha de mão, utilizada para tomar marcações, como algumas das representadas na figura 3.17. Como visto, a agulha de governo, por sua posição a bordo, normalmente não permite a observação de marcações. Além disso, se for uma agulha esférica, ela não possibilitará a utilização de um círculo azimutal ou alidade para a obtenção de marcação. Bússolas de fluxo magnético. Uma das limitações das agulhas magnéticas mencionada anteriormente consiste na dificuldade de transmissão de seus sinais para outros utilizadores. Essa limitação foi superada com o desenvolvimento da bússola de fluxo magnético, a Flux Gate Compass. Os sensores do tipo Flux Gate datam do final da década de 1930, porém seu desenvolvimento se deu durante o período da Segunda Guerra Mundial, com sua utilização como detectores de submarinos. O princípio do funcionamento das bússolas de fluxo magnético pode ser descrito da seguinte forma: uma bobina de excitação enrolada sobre um núcleo de material ferromagnético é alimentada com tensão alternada. Em cada uma das barras que constituem o núcleo, são criados campos magnéticos que alternam suas polaridades com a mesma frequência de excitação e, uma vez que têm orientações opostas, cancelam-se. Em cada ciclo de excitação, o núcleo é levado à saturação magnética em uma e posteriormente noutra polaridade. O núcleo, até atingir sua saturação, isso é, alcançar o máximo de sua capacidade de se magnetizar, carreia o fluxo magnético gerado pela bobina e o eventual fluxo magnético externo, daí o nome portal de fluxo ou flux gate. Outra bobina, a bobina de detecção, enrolada sobre o núcleo como um todo, traduzem oscilações de tensão às variações de campo magnético surgidas da excitação. Assim, as flutuações de tensão que não forem devido às variações do campo magnético induzido serão proporcionais à componente do campo externo naquela direção. O acréscimo de outros núcleos, colocados de forma ortogonal entre si, possibilita a detecção das demais componentes do campo magnético terrestre.
A apresentação das leituras das bússolas de fluxo magnético é digital ou feita em um mostrador analógico, eletronicamente reproduzido. As agulhas de fluxo magnético são muito precisas, da ordem de 0,5 graus. E além disso, o seu sinal digitalizado pode ser facilmente transmitido para outros equipamentos e sistemas, por exemplo, radar, piloto automático e equidis, ou para indicadores remotos, ou seja, as repetidoras. Em contraste com os procedimentos envolvidos da compensação das agulhas magnéticas tradicionais, a bússola de fluxo magnético demanda um procedimento bastante simples. De modo resumido, deve-se inicializar o equipamento no modo de autocompensação e efetuar 2 giros completos com o navio no sentido horário ou anti-horário. Agulha giroscópica. Introdução. Por muitos séculos, a agulha magnética foi o único instrumento disponível para a determinação de direções, como rumos e marcações ou azimutes no mar. Na busca de um equipamento que indicasse o norte verdadeiro em vez do norte magnético, a agulha giroscópica foi desenvolvida nas primeiras décadas do século XX. Avanços paralelos foram feitos nos Estados Unidos e na Europa, sendo que os norte-americanos desenvolveram uma agulha giroscópica tendo como base um único giroscópio, enquanto que os alemães utilizaram giroscópios múltiplos nas suas primeiras agulhas. A agulha giroscópica é, essencialmente, um giroscópio busca-meridiano, cujo eixo de rotação permanece alinhado com os meridianos terrestres, sendo capaz de oscilar em torno de seu eixo vertical, ou seja, o eixo de precessão ou o eixo de indicação de azimute, e de medir o ângulo entre a proa do navio e o eixo de rotação do giroscópio, isso é, um rumo verdadeiro do navio. As agulhas giroscópicas são utilizadas a bordo não apenas como referência para a obtenção de rumos e marcações, para o governo e observação de linhas de posição para a navegação, mas também para prover dados de direção para sistemas de armas e sistemas integrados de navegação. Os princípios dos quais depende a operação das agulhas giroscópicas são brevemente explicados neste capítulo, apenas para capacitar o navegante a entender o conceito básico deste tipo de agulha. Ainda mais importante, habilitá-lo a compreender os limites e precisão das agulhas giroscópicas e as fontes de erro inerentes ao giroscópio quando usado como agulha de bordo de navios. Giroscópio básico. Um giroscópio básico, cujas partes principais são mostradas na figura 3.21, consiste de um rotor, volante ou touro perfeitamente balanceado, livre para girar em torno de 3 eixos perpendiculares entre si, que se interceptam no centro de gravidade. Disse assim que o giroscópio tem 3 graus de liberdade, constituídos pela possibilidade de girar em torno dos 3 eixos, denominados respectivamente de eixo de rotação, eixo horizontal ou eixo de torque, e eixo vertical, ou seja, o eixo de precessão. O eixo do rotor possui rolamentos praticamente livres de atrito, que lhe permitem girar com completa liberdade em torno do eixo de rotação, ou seja, o eixo X. O anel interno é montado com rolamentos no anel externo, de modo que tenha completa liberdade de movimento em torno do eixo horizontal, o eixo Y. O anel externo, por sua vez, é montado no semi-anel, sendo provido de rolamentos que lhe permitem girar em torno do eixo vertical, o eixo Z. Quando o rotor gira em alta velocidade, o giroscópio desenvolve 2 propriedades que não apresenta enquanto o rotor está em repouso. Essas 2 propriedades são conhecidas como inércia giroscópica, ou rigidez no espaço, e precessão. A inércia giroscópica faz com que o rotor tenda a conservar sua direção no espaço, por mais variados que sejam os movimentos impostos à sua base. Em outras palavras, a inércia giroscópica ou rigidez no espaço é a propriedade que o giroscópio livre tem em manter seu eixo apontado sempre para um mesmo ponto no espaço, a despeito dos movimentos de sua base. Na figura 3.23 α, o eixo de rotação está horizontalizado e apontado em uma determinada direção. Na figura 2.23 bravo, inclinou-se a base do giroscópio, mas o eixo continua apontando na mesma direção horizontal. Os 2 principais fatores que afetam a inércia giroscópica são o peso do rotor e a velocidade de rotação. Quanto maior a velocidade de rotação e o peso do rotor, maior será a inércia giroscópica, ou rigidez no espaço. Em virtude disso, o rotor do giroscópio tem geralmente a forma de uma roda, com a maioria do peso concentrada próximo das bordas. Esse formato proporciona uma boa distribuição de peso para a operação do rotor em alta velocidade, o que resulta em uma inércia giroscópica elevada. A figura 3.24 fornece outra ilustração da inércia giroscópica. Não importa que maneira a base é movimentada, o rotor do giroscópio mantém-se fixo no espaço. Mesmo que a base dê um giro completo, o eixo de rotação manterá sua direção com relação a um determinado ponto no espaço. À medida em que a Terra e o eixo de rotação no giroscópio permanece fixo, apontando para um determinado ponto no espaço,
surge uma condição denominada de rotação aparente do giroscópio. Assim, por exemplo, se o eixo de rotação estiver apontando para uma estrela, ele continuará apontando para a estrela durante todo o movimento aparente do astro através do céu, descrevendo também um movimento aparente. Na verdade, porém, a estrela está fixa e é a Terra e, portanto, a base do giroscópio que está girando. Dessa forma, a rotação aparente do giroscópio é um resultado da inércia combinada à rotação da Terra. Precessão pode ser definida como o movimento resultante do rotor quando é aplicada uma força que tende a alterar a direção do seu eixo de rotação. Em virtude dessa propriedade, quando é aplicada ao rotor uma força tendendo a deslocar o eixo de rotação de sua direção no espaço, em vez de o eixo se mover na direção da força, ele o fará num plano perpendicular à direção da força aplicada. Na figura 3.25α, é aplicada uma força verticalmente de cima para baixo sobre a extremidade do eixo de rotação, tendendo a fazer esse eixo se inclinar em torno do eixo horizontal marcado Y. Porém, o eixo não se inclina, e sim se movimenta para a direita, na direção da seta marcada P. Essa é a precessão em torno do eixo vertical. Na figura Bravo, uma força é aplicada no anel vertical, tendendo a movimentar o eixo de rotação para a esquerda. Porém, em vez de se conseguir esse movimento, o eixo se inclina na direção da seta marcada P, e essa é a precessão em torno do eixo horizontal. A direção do movimento de precessão é obtida girando-se a direção da força de 90 graus no sentido de rotação do rotor. A precessão é uma propriedade útil dos giroscópios. Muitos sistemas, inclusive as agulhas giroscópicas, são projetados para aproveitar essa característica. Entretanto, há um tipo de precessão que é indesejável, comumente denominada de deriva mecânica, que tende a afastar o giroscópio de uma direção determinada. As duas principais causas desse problema são atrito nos mancais e desbalanceamento do rotor. Embora esses problemas sejam minimizados nos giroscópios modernos, ainda podem constituir fontes dos erros nas agulhas giroscópicas. Agulhas giroscópicas. Um giroscópio livre não serve como agulha, mas aproveitando as duas propriedades acima descritas e aplicando forças convenientes nos locais apropriados, consegue-se estabilizar o eixo de rotação no meridiano e na horizontal. As agulhas de diversos tipos diferem quanto ao modelo de efetuar essa estabilização. Nas agulhas Sperry, a estabilização é feita por meio do balístico de mercúrio, sendo os reservatórios de cada par ligados por tubos comunicantes que ficam orientados com o norte e sul da agulha. A figura 3.26 mostra um esquema do balístico de mercúrio, que na figura é apresentado como um único par, e a ponta negra sendo a ponta norte. O centro de gravidade do mercúrio fica abaixo do centro de rotação, e assim todo o sistema passa a ter seu centro de gravidade abaixo do eixo geométrico, tornando-se, portanto, pendular, o giroscópio pendular não amortecido. Quando, por motivo de rotação da Terra, os eixos do giroscópio começam a se elevar sobre o horizonte, o mercúrio desloca-se de um reservatório para o outro, forçando a horizontalização e assim aplicando uma precessão. Dessa maneira, o movimento na ponta norte não será mais uma circunferência, e sim uma elipse bastante alongada, e o tempo para descrevê-la será de somente 84 minutos. Este é o período que um pêndulo simples teria se o seu comprimento fosse igual ao raio da Terra. O giroscópio pendular ainda não serve como agulha porque não se estabiliza no meridiano. Para que a ponta norte do giroscópio com balístico de mercúrio se estabilize no meridiano e no horizonte, é feita uma ligação excêntrica entre os vasos comunicantes e a caixa do rotor. Para obter um conjunto simétrico, o sistema balístico é formado por dois jogos de dois reservatórios de mercúrio, cada jogo formando vasos comunicantes. Assim, o movimento pendular é amortecido, conseguindo-se um giroscópio pendular amortecido. Nesse caso, a ponta norte não descreverá mais a elipse, e sim uma espiral logarítmica convergente. O período de oscilação é um pouco maior do que o movimento pendular não amortecido, cerca de 86 minutos. Como a ponta norte leva 3 períodos para se estabilizar, a agulha deve ser ligada 5 horas antes de o navio suspender. Devido ao sistema usado para amortecer o movimento pendular, a ponta norte do eixo do rotor não se estabiliza no meridiano nem no horizonte. Ela fica um pouco elevada sobre o horizonte e a leste do meridiano no hemisfério norte, e um pouco abaixada e a oeste no meridiano do hemisfério sul. Esses ângulos de inclinação e afastamento são pequenos e perfeitamente determinados. O afastamento do meridiano é compensado por meio de um corretor, denominado corretor de latitude, que gira a rosa da agulha em sentido oposto ao erro, anulando-lo. A agulha sofre influência do movimento do navio, rumo e velocidade, motivo pelo qual existe um outro corretor denominado corretor de velocidade. O rumo é introduzido automaticamente pela própria agulha. As agulhas de origem alemã, Anschutz,
PLAF e ATLAS possuem 2 giroscópios encerrados em uma esfera denominada esfera giroscópica, ou girosfera. É a resultante dos 2 giroscópios e indicadora do norte. A girosfera fica dentro de outra denominada esfera envolvente. A esfera envolvente é colocada num recipiente com uma mistura de água destilada e outro líquido, geralmente glicerina. Como o centro de gravidade do elemento sensível, a esfera giroscópica, fica abaixo do centro geométrico, o centro da esfera, o sistema é pendular e, portanto, direcional. É como se um pêndulo estivesse ligado ao rotor, fazendo com que seu eixo de rotação abaixasse logo que iniciasse a elevação sobre o horizonte, criando assim uma precessão. Da mesma maneira que descrita para a agulha de balístico de Mercúrio, a ponta norte não descreverá uma circunferência em 24 horas siderais, e sim uma pequena elipse em cerca de 84 minutos. O amortecimento desse movimento pendular, para que a resultante aponte para o norte, é feito por meio de um líquido viscoso em vasos comunicantes. Nesse caso, não há erro de amortecimento e a resultante dos 2 giroscópios aponta para o meridiano e na horizontal. Essas agulhas só possuem o erro de rumo e velocidade. Em alguns modelos, ele é corrigido por meio de botões, e em outros é computado numa tabela fornecida pelo fabricante do equipamento. Quando o equipamento está parado, a esfera giroscópica assenta levemente na esfera envolvente, mas quando operando, devido a bobinas de repulsão, as duas ficam concêntricas. A esfera giroscópica orienta-se no meridiano e, por meio de circuitos elétricos através do líquido, carrega a envolvente, que por sua vez traz a rosa. Conforme visto, ao giroscópio livre foram aplicadas as forças que obrigaram a precessar, no sentido e na quantidade convenientes, de modo que o seu eixo se mantenha sempre horizontal e apontando na direção do meridiano geográfico do lugar, isto é, na direção da linha norte e sul. A forma como são criadas e aplicadas as forças de precessão varia de acordo com os tipos de fabricantes de agulhas giroscópicas. Quando uma agulha giroscópica, uma giro, é alimentada, isso é, quando seu rotor é posto a girar e atinge velocidade normal de operação, 6.000 RPM em média, ela começa automaticamente a se orientar em busca do norte verdadeiro, qualquer que seja a direção em que se encontra quando parada. Quanto mais próxima estiver do norte verdadeiro, mais rápida será sua orientação. Na agulha giroscópica orientada, o eixo de rotação do giroscópio é mantido alinhado com o meridiano geográfico do lugar, isto é, na direção da linha norte-sul, em um plano tangente à superfície da Terra, no plano horizontal. Quando o navio guina, forças externas obrigam o giroscópio a precessar, no sentido e na quantidade convenientes, de modo que o seu eixo de rotação torne a apontar para a direção do meridiano do lugar, linha norte-sul, e se mantenha sempre horizontal. A força diretiva que mantém o eixo de rotação do giroscópio horizontal e alinhado com o meridiano geográfico do lugar é derivada da componente tangencial da velocidade de rotação da Terra. Essa velocidade tangencial é máxima no equador e diminui até 0 nos polos. Assim, a força que mantém o eixo de rotação do giroscópio alinhado com os meridianos terrestres é grande em latitudes baixas e médias, mas diminui nas altas latitudes, à medida que se aproxima dos polos. Em latitudes além de 70 graus norte ou sul, a velocidade do navio pode tornar-se tão grande em relação à velocidade tangencial da Terra que grandes erros podem ser introduzidos na agulha giroscópica. Por essa razão, o erro da agulha giroscópica deve ser continuamente verificado em latitudes de 70 graus, norte ou sul. Em latitudes da ordem de 75 graus a 80 graus, a maioria das agulhas giroscópicas apresenta grandes erros. E cerca de 85 graus de latitude, a agulha giroscópica torna-se virtualmente inútil. Vantagens e limitações das agulhas giroscópicas. Comparando com a agulha magnética, a agulha giroscópica apresenta as seguintes vantagens e limitações. Vantagens: aponta na direção do meridiano verdadeiro em vez do meridiano magnético. É, portanto, independente do magnetismo terrestre e mais simples na sua utilização. Permite maior precisão de governo ou observação de marcações que a agulha magnética. Pode ser utilizada em latitudes mais altas que a agulha magnética. Não é afetada pela presença de material magnético ou equipamentos elétricos. Pela facilidade e precisão na transmissão de dados, em comparação com as agulhas magnéticas, o sinal da agulha giroscópica pode ser utilizado em repetidores, equipamento radar, piloto automático, sistemas integrados de navegação, por exemplo aqui diz ECS, e sistemas de armas. Limitações: exige uma fonte constante de energia elétrica e é sensível às flutuações de energia. Está sujeita a avarias próprias de equipamentos complexos e requer manutenção adequada feita por técnicos especializados. Ocorrência de erros do desvio do meridiano verdadeiro a partir de latitudes maiores que 70 graus, norte e sul. Utilização da agulha giroscópica.
Normalmente, a agulha giroscópica dispõe de repetidoras convenientemente instaladas a bordo para a leitura de rumos e marcações. Uma repetidora é, basicamente, uma rosa graduada de 000 a 360 que, por meio de 3 servomecanismos eletrônicos, reproduz exatamente as leituras da mestra da agulha giroscópica. Na repetidora, o rumo é indicado por uma marca denominada linha de fé, existente em sua borda e paralela à linha de centro do navio. A repetidora da giro é montada em um pedestal denominado peloro. Para a obtenção de marcações, instala-se um círculo azimutal sobre a repetidora. Para avisar objetos distantes, pode ser usada na repetidora, em vez do círculo azimutal, uma alidade telescópica. O círculo azimutal é instalado sobre a repetidora, livre para girar em torno do centro da rosa graduada. Possui um par de visores, a fenda divisada e a mira com retículo. Para a obtenção de marcações, o observador olha através da fenda divisada e gira o círculo azimutal até que o objeto visado apareça alinhado com o retículo vertical da mira, tendo a preocupação de manter a rosa nivelada pelo nível da bolha existente na base da mira. A marcação é lida na rosa graduada através de um prisma de reflexão provido de um índice alinhado com o retículo vertical da mira. O círculo azimutal pode também dispor de um conjunto adicional de observação destinado à obtenção de azimutes do Sol. Esse conjunto consiste de um espelho capaz de girar em torno de um eixo horizontal diametralmente oposto no círculo a uma fenda de leitura provida de um prisma refletor e um nível de bolha. Para observar o azimute do Sol, gira-se o círculo azimutal de modo que os raios solares incidam sobre o espelho, que é então orientado para dirigir os raios refletidos para a fenda de leitura, onde o prisma refletor direciona a luz diretamente na rosa graduada, permitindo assim a obtenção do azimute, a marcação do astro. Da mesma forma que ocorre na tomada de marcações, deve-se manter a rosa nivelada por meio do nível de bolha existente na base da fenda de leitura durante a observação do azimute do Sol. A alidade telescópica é semelhante a um círculo azimutal, porém dispõe de uma luneta telescópica com retículo em vez do conjunto fenda divisada e mira. Assim, uma imagem é ampliada, melhorando a definição de objetos distantes para o observador. Um prisma refletor permite que sejam observados simultaneamente o objeto visado e a marcação correspondente. Desvio da giro, corretores de latitude, velocidade e rumo. Acelerações angulares, mudança de rumo e de latitude ou não as mudanças de velocidade provocam como resposta o surgimento de forças de precessão que, devidamente amortecidas, levam a agulha a alinhar-se com o meridiano. No entanto, essas forças são variáveis conforme a latitude do lugar. Por essa razão, a agulha giroscópica tem um corretor de latitude. Adicionalmente, há o corretor de velocidade, uma vez que essa velocidade também provoca erro na giro, parametrizado pela mesma velocidade, latitude e rumo, este introduzido automaticamente pelo próprio equipamento. Desvios da giro. É possível que os erros não sejam anulados completamente, ou que a agulha não esteja funcionando em perfeitas condições. O rumo indicado, então, não é o verdadeiro, e sim o rumo da giroscópica. Nesse caso, a linha 000180 da agulha formaria, com direção do meridiano verdadeiro, um ângulo chamado de desvio da giro. O DGI é leste, quando o zero da rosa, ou seja, o norte da giro, fica a leste do meridiano verdadeiro, e oeste quando o zero da rosa fica a oeste do referido meridiano. Note-se que as causas do desvio da giro nada têm em comum com as do desvio da agulha magnética. O desvio da giro é constante para todos os rumos, ao passo que os desvios da agulha magnética variam com o rumo magnético. Se a causa do desvio da giro não for o erro de latitude, ele será o mesmo em pontos diferentes da superfície da Terra, o que não ocorre com os desvios da magnética. O desvio é determinado comparando-se uma marcação da giro com uma marcação verdadeira conhecida, como a de um alinhamento ou pelo azimute do Sol ou de outro astro. Assim sendo, quando se usa uma agulha giroscópica, o desvio da giro é definido como o ângulo entre o norte verdadeiro ou geográfico e o norte da giro, como mostrado na figura 3.33. Conforme explicado, o desvio da giro, expressão normalmente usada para designar o desvio da agulha giroscópica, é constante em todos os rumos, deriva de pequenos erros induzidos no equipamento pela velocidade do navio, na latitude do lugar e outros fatores. É importante conhecer o desvio da giro e levá-lo em consideração durante a navegação, ao observar e plotar rumos e marcações. Determinação do desvio da giro. O desvio da giro deve ser determinado com a maior frequência possível durante a execução da navegação. Métodos de determinação do desvio da giro. Quando o navio estiver navegando em águas costeiras, com visualização dos pontos conspícuos da costa, ou em águas restritas, a determinação do desvio da giro pode ser realizada por 1. Alinhamento.
Comparação na marcação da giro observada na agulha com a marcação verdadeira de um alinhamento obtida na carta náutica. É um método muito simples e preciso. A condição essencial é que os pontos que constituem o alinhamento devem estar representados na carta náutica. A marcação de um ponto distante representado na carta náutica a partir de uma posição conhecida. Comparação do rumo da giro com um navio amarrado paralelo a um pier ou cais com a direção da representação daqueles na carta náutica. É um método aproximado esse. Redução do triângulo por marcação de 3 objetos representados na carta, vide subitem 3.3.8 adiante. Comparação com outra agulha do navio de desvio conhecido. Quando o navio estiver realizando navegação astronômica, o desvio da giro é determinado através da observação do azimuth do Sol ou de outro astro, conforme será apresentado no capítulo 31, volume 2. Instalação da agulha giroscópica a bordo. Como o funcionamento da agulha giroscópica não sofre influência dos ferros de bordo, nos navios de guerra ela é geralmente instalada em compartimentos internos para maior proteção em caso de combate. Nos navios mercantes e auxiliares, a agulha giroscópica também era instalada em compartimento próprio. Hoje, devido às pequenas dimensões do equipamento, ela é instalada no passadiço. Alguns navios possuem 2 agulhas giroscópicas, uma servindo como backup da outra. No que se refere aos acessórios da agulha giroscópica, além das já citadas repetidoras, convenientemente distribuídas a bordo, quando existentes, merece citar-se o piloto automático ou giro-piloto. O piloto automático ou giro-piloto é um dispositivo elétrico ou eletrônico no qual ajusta-se o valor do rumo que se deseja seguir, passando o navio a ser governado automaticamente. Uma observação importante é que, estando o navio governado pelo piloto automático, deve-se exercer uma vigilância permanente sobre a navegação e sobre o desempenho do equipamento, que é suscetível de falhas, capazes de tirar o navio do rumo ajustado, provocando situações perigosas. Mesmo com o piloto automático operando corretamente, uma forte corrente inesperada pode fazer com que o navio abata e se afaste da derrota planejada. Ademais, o piloto automático também não reconhece a aproximação de outros navios em rumo de colisão. Determinação do desvio da giro por redução do triângulo. Se não se dispõe de um alinhamento para comparação ou não é possível determinar a posição do navio por outro método para obter o desvio da giro, pode-se usar o método da redução do triângulo, após obter-se a marcação de 3 pontos conspícuos representados na carta. Para emprego desse método, observa-se a partir de um mesmo ponto do navio estacionário 3 ou mais pontos de terra. Se as 3 ou mais linhas de posição obtidas cruzam-se em um ponto quando inicialmente plotadas, o desvio da agulha giroscópica é 0. Se formam um triângulo, existe desvio. Então, somam-se ou subtraem-se, conforme o caso, incrementos de 1 grau a todas as marcações e repete-se a plotagem, até que se reduza o triângulo e as marcações se cruzem em um ponto. A correção total assim aplicada a cada uma das linhas de posição é o desvio da giro. Se a correção teve que ser subtraída, o desvio é oeste. Se teve que ser somada, o desvio é leste. Novas tecnologias empregadas em giroscópios. Como visto, as agulhas giroscópicas são equipamentos baseados nos giroscópios e, portanto, nos seus princípios físicos. O giroscópio mecânico, tal como descrito, foi inventado por Léon Foucault, físico e astrônomo francês, em 1852. Está baseado na conservação do momento angular de um rotor, que se mantém apontado numa direção desde que esteja montado em quadros, ou seja, uma suspensão cardan, que garantam seus graus de liberdade. Outros princípios, além da conservação do momento angular, permitem a construção de diferentes tipos de giroscópios, destinados principalmente a uma maior precisão, excluindo as perdas por atrito que atrapalham o desempenho dos mecânicos e a sua miniaturização. Um dos fenômenos em que se baseiam as novas tecnologias é o efeito Sagnac, que é uma interferência ondulatória causada pela rotação, mudança de direção, descoberto pelo físico francês Georges Sagnac em 1913. Esse fenômeno prevê que 2 partes de um raio de luz postas a percorrer ciclos idênticos em direções opostas e ao mesmo tempo chegarão ao final em instantes diferentes caso os círculos sofram alguma rotação, sendo o tempo proporcional à rotação sofrida. O efeito Sagnac deu origem a 2 tipos de giroscópios, o giroscópio de fibra ótica e o giroscópio de anel de laser, conforme apresentados nas figuras 3.37 e 3.38, respectivamente. Ambos baseados no mesmo princípio, trabalham com a diferença de fase e com a frequência de batimento resultante da interferência entre os raios laser que, divididos em 2, se reencontram depois de percorrerem caminhos opostos ao longo de espelhos.
Tanto o giroscópio de fibra ótica quanto o giroscópio de anel de laser não têm partes móveis em contraste com o giroscópio mecânico, o que indica a possibilidade de menos perdas e, portanto, maior precisão. Outro efeito em que se baseiam novas tecnologias é o descoberto pelo físico britânico George Hartley Bryan, em 1890. Ele observou que os antinodos, pontos onde a amplitude varia da onda estacionária formada em uma taça de vinho, formada em uma taça de vidro a partir de um impulso mecânico, na figura 3.39, a onda estacionária está representada pela linha escura, fixos num primeiro instante, se deslocavam, no sentido de uma eventual rotação experimentada pela taça. Esse efeito, portanto, poderia ser mensurado e assim obter a rotação sofrida. Esse efeito, descoberto por George Hartley, ensejou os giroscópios de ressonância hemisférica. Esse instrumento constitui-se de uma pequena cúpula semelhante a uma taça de vinho colocada de ponta cabeça, que recebe um impulso em um determinado ponto e em outro é verificado o eventual deslocamento do antinodo da posição conhecida quando a mesma onda é gerada em condições onde não haja rotação.